Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um conteúdo se encerrando, né? A reforma é contra a reforma. E como eu tinha proposto, a gente vai fazer uma atividade avaliativa essa semana, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto para tirar alguma dúvida que vocês tenham ainda, certo? O que foi a reforma religiosa, a maior reforma dentro da Igreja Católica que aconteceu? Depois da Idade Média, no século XVI, a Igreja Católica estava muito corrompida, certo? Ela estava fazendo muitas coisas que não iam ao encontro do que realmente eles pregavam, que era a humildade, a salvação. Uma dessas coisas era o poder que o Papa tinha. O Papa ele vivia no maior luxo, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder. Os assuntos, pense que na época, diferentemente de hoje em dia, os assuntos religiosos eles estavam intrinsecamente ligados com os assuntos políticos. O Papa ele tinha muito poder para nomear reis ou destituir reis, nomear bispos e arcebispos. Famílias importantes que tinham dinheiro, eles compravam cargos de bispos e arcebispos, ao mesmo tempo que o baixo clero, ou seja, os padres que iam para as igrejas pregar, eles tinham um despreparo total. Eles não tinham esse estudo e esse embasamento teológico para estar pregando dentro de uma igreja. As próprias pregações elas eram em latim, então as pessoas elas não tinham acesso ao que realmente estava na Bíblia. Elas não entendiam o que estava na Bíblia. Só quem tinha esse direito de ler a Bíblia e de interpretar a Bíblia eram os padres. Até que em 1517 surge o Martinho Lutero, que era um monge católico, mas que estava revoltado com toda essa realidade da igreja. E resolveu escrever as 95 teses e grudar na porta da igreja. Na época era normal esse tipo de atitude, as pessoas colocarem assuntos, grudarem assuntos nas portas das igrejas, assuntos para serem debatidos, sabe? Críticas, sugestões, enfim. Mas as 95 teses elas ganharam uma proporção muito grande por conta daquilo que a gente viu nos textos, né? A evolução da imprensa. Muitas, muitas cópias dessas 95 teses foram feitas. Até que esse material chegou nas mãos do Papa, que não gostou nada disso, e 3 anos depois, em 1521, excomungou o Martinho Lutero, expulsou da igreja e excomungou ele. Perceba que, na verdade, o objetivo principal do Martinho Lutero não era fundar uma nova igreja, que foi o que aconteceu depois dele ser expulso da igreja católica. Ele queria reformar. Ele percebeu que tinha muita coisa errada e ele queria que as coisas mudassem, que a igreja realmente seguisse o fluxo do que ela pregava. Que, na verdade, a igreja falava uma coisa, mas fazia outra, né? Enfim, depois de ser expulso da igreja, qual foi a primeira coisa que o Martinho Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele. E fundou uma nova igreja, com uma nova doutrina. Lembra que a gente conversou, a gente tinha no texto também aquela questão do porquê do protestantismo, né? O rei, na época, mandou proibiu os príncipes que estavam do lado do Martinho Lutero, estavam seguindo essa ideologia luterana, proibiu deles fazerem esses cultos luteranos. E isso gerou uma revolta e por isso que o nome tem a reforma protestante, porque eles protestaram contra essa proibição, certo? E mas não adiantou de nada. A reforma só criou mais força e hoje a igreja luterana é uma das maiores que tem. E é uma coisa interessante a gente pensar que eu não sei dizer certo em números para vocês qual é a porcentagem de igrejas evangélicas que tem no Brasil hoje. Luteranos, presbiterianos, batistas, pentecostais, neopentecostais. Mas a gente pode parar para pensar o seguinte, será que se não existissem essas 95 teses do Martinho Lutero, que depois também foram seguidas pelo Calvino, que também tinha uma ideia mais ou menos igual do Martinho Lutero, mas com algumas divergências só, se não existisse essa reforma lá na Idade Média, será que todas essas igrejas evangélicas, que inclusive eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo são evangélicos, ou têm parentes, ou têm amigos que são evangélicos, existiriam hoje em dia? Se não existisse essa ação do Martinho Lutero lá naquela época de mesmo uh, questionar todo esse andamento
que para a época estava sendo muito errado, certo? Mas vamos voltar para o título do conteúdo, que é Reforma e Contra-Reforma. Até agora a gente falou da reforma, certo? Que foi essa revolta do Martinho Lutero e essa fundação dessa nova igreja. A Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, foi o Concílio de Trento. Em 1545, eles se reuniram para realmente discutir o que estava acontecendo dentro da Igreja Católica, porque muita gente estava debandando da igreja, certo? A Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis por conta dessas novas ideias e dessas novas ideologias. Muita gente estava conseguindo ler a Bíblia e interpretá-la ao seu modo, coisa que não existia antes, porque a igreja, só quem podia interpretar eram os padres, que inclusive, como foi falado, não tinham muito preparo para isso, certo? Então, com o Concílio de Trento, muita coisa mudou na Igreja Católica. Inclusive, a venda de indulgências foi proibida, mas eles continuaram com a questão dos sacramentos, que continuariam os mesmos, ao contrário do que o Martinho Lutero tinha proposto, que seriam só 2 sacramentos, né? Continuou o culto à Virgem Maria e aos santos, a questão da estrutura da igreja, mas muita coisa melhorou, e essa foi a Contra-Reforma. As coisas realmente que mudaram para melhor dentro da Igreja Católica por conta de toda essa questão do Martinho Lutero. Tá bom? Resumidamente é isso. Como sempre, deixo bem claro para vocês. Entrem em contato comigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa, alguma questão. A atividade é bem tranquila, mas o que eu quero é que vocês caprichem nela, porque tem gente com nota baixa. Como eu disse, tem gente que está sem nota. E é fundamental vocês se empenharem mesmo para conseguir uma boa nota nessa atividade, tá bom? Uma boa semana para vocês e até a próxima.